Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um passo a passo super fácil e rápido aqui no canal. E vamos começar a separar os nossos tecidos. Eu cortei 2 vezes no forro, 50 por 11, 2 vezes no principal e 2 vezes na manta, também a mesma medida. Só que a manta e o forro eu corto um pouquinho maior. Na parte principal, eu cortei um pouquinho maior também, porque eu ainda vou lá no forro e vou grudar o meu tecido na manta. Quem quiser, pode sim usar um estruturador mais fino. Eu já grudei o tecido na minha manta R1 e agora eu estou refilando e deixando na medida de 50 por 11. Já vai deixando sua curtida e o seu comentário nesse vídeo. A parte do forro está um pouquinho maior, tá bom? Pra gente ter uma tranquilidade na hora de costurar esses dois tecidos, porque depois nós vamos desvirar. E pode alfinetar também ou apenas colocar uns clipezinhos, tá bom? Como a gente vai passar a costura pelo lado da manta, esse tecido de baixo, ele não vai escorregar, tá bom? Eu vou deixar uma abertura ali na parte do meio sem costurar, tá bom? Eu já começo ali com o retrocesso e dou a volta na peça, seguindo exatamente esse molde, né? Esse quadradinho nas bordas, tá bom? E depois eu termino com o retrocesso também, lembrando de deixar sempre uma abertura pra gente desvirar, tanto nessa parte como na outra parte também. Pessoal, me conta, vocês estão gostando desses passo a passos rápidos e fáceis? Deixa aí nos comentários porque eu preciso saber. E essa costura que eu fiz é com um pé de máquina, tá bem, pessoal? Costurinha feita, já repeti o mesmo processo na outra parte também. Agora nós vamos arredondar todos esses cantinhos. Já fiz as marcações. Pessoal, quem quiser pode deixar essa parte com um bico também, tá? Feito isso, eu passo uma costura em cima da marcação. Prontinho, pessoal, já fiz a costura, olha como ficou. Lembrando que essa costura eu fiz nos 4 cantos, tá bem? E agora eu vou refilar, eu vou tirar todo esse excesso de manta e tecido. Quem for fazer com a tesoura, precisa dar aqueles piquezinhos em todos os cantinhos arredondados, tá bom? Eu vou usar essa tesoura de picote que facilita bastante. Só tomem bastante cuidado para não cortar essa costura que acabamos de fazer. E agora é só desvirar. Prontinho, já desvirei, agora eu vou lá no ferro de passar e vou passar toda essa pecinha. E ainda não vamos costurar essa parte, tá bom, pessoal? Eu já comecei a fazer a marcação com a caneta fantasminha, achei o meio dessa peça, fiz um risquinho com a caneta fantasminha, do outro lado a mesma coisa, e a partir do meio eu conto para baixo, e para um lado e para o outro lado 5 centímetros, tá bom? Então, essa parte aí vai ficar com 10 centímetros. Fiz a mesma coisa na outra parte, tudo na parte do forro. Parte interna, tá bom, pessoal? Que a gente faz essa marcação. E olha como ficou, pessoal. Nós vamos passar uma costurinha na bordinha, fazendo esse quadrado. Só tomem cuidado para essa costura não ficar pra fora, ali naquela parte da bordinha, tá bom? Precisa pegar nas duas partes. Não precisa seguir exatamente aquela marcação que nós fizemos com a caneta fantasminha, tá bom? Aquela marcação é pra gente posicionar essa parte de cima, tá bom? E olha como fica linda essa costura. Agora, meus amores, vamos começar a fazer as marcações pelo lado da estampa, tá bom? Eu marco 3,5
em todas essas partes arredondadas. Lembrando que é 3,5 da bordinha arredondada para dentro, tá bom? E essas marcações são importantes, porque nós vamos costurar até essa marcação de 3,5. Agora, pessoal, eu tenho certeza que vocês vão entender. É só ir dobrando e costurando até a marcação de caneta, tá bom? Aquela marcaçãozinha de 3,5 da parte arredondada para dentro. Eu coloco os clipezinhos e venho passando a costurinha. E eu gosto de fazer essa costura começando lá de cima para dentro, tá bom, pessoal? Como é uma peça de tecido, ela dá para amassar super bem, tá bom? Isso ajuda bastante, né, na hora de costurar. Não precisa costurar em cima daquele outro lá embaixo, tá bom? Vocês vão entender quando vocês estiverem costurando, olha como fica. E é como eu disse para vocês, a partir desse jeito de montar, vocês vão poder fazer qualquer tamanho. Repito esse mesmo processo em todos os cantos, unindo todas as partes. Pessoal, olha como fica. Fica super quadradinha, super estruturada e é uma graça, né? E agora eu vou fazer essa dobrinha, tá? Pra fora. Vou colocar uns clipezinhos, mas eu também vou lá no ferro de passar e já vou vincar essa dobrinha, tá bom? E vou assentar também os tecidinhos, né? A costurinha. Pessoal, essa parte é opcional, tá bom? Podem colocar o botão de plástico, podem colocar aqueles botões de costurar, tá bom? O da preferência de vocês. Podem colocar aquelas florzinhas, como vocês preferirem, tá? Eu não gosto de costurar na mão, não gosto mesmo. Então, eu vou colocar os botões de plástico desse jeitinho. Finalizamos, pessoal. Olha como que fica lindo e é super fácil de fazer. E é como eu disse para vocês, vocês podem fazer qualquer tamanho. Imagina os pequenininhos ou aqueles para a gente colocar as nossas coisinhas do ateliê. E dá para fazer também um menor, mais comprido, para colocar garrafas de bebida presente a alguém. Dá para colocar vaso, dá para colocar florzinha. São muitas opções, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram e até o próximo!